Oi, pessoal, estou aqui no nome do Shopify para mostrar para aquela pessoa que gosta de um cafezinho, é viciado num cafezinho ou num chimarrão. Com muita praticidade, ó, essa chaleira aqui no Shopify eu encontrei ela rosinha, né, pessoal? Tem de outras cores. Eu encontrei ela por R$ 48. Sem frete, né, pessoal? Ela tava por 59 e com desconto saiu por R$ 48 e não paguei o frete, ó, pessoal. Aqui tá a capa dela. Vou deixar a descrição no vídeo. Lembrando que a descrição com o link para comprar essa chaleira só vai estar no vídeo de quem assistir no meu aplicativo do Quai, né? Nos outros app vizinho não aparece. Então o meu Quai é Tia Paulinha Lopes Oficial. Lá está a descrição com o link, né, da compra para comprar essa chaleira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.